Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que depois de gravíssimas ameaças contra Flávio Dino e também ao delegado da PF, o Fábio Shor, Moraes autorizou a quebra de sigilo dessas pessoas e em breve nós veremos uma ladainha, uma encheção de saco no bolsonarismo, pegando essas pessoas e colocando como perseguidas e mártires e alvos da ditadura, uma coisa lamentável que eles fazem aí atualmente com Daniel Silveira. Que tudo na conta deles é liberdade de expressão, mas eu vou trazer detalhes aqui que, assim, são assustadores. E falarei também de que tem uma ala bolsonarista dentro do PL propondo agora uma chapa Tarcísio Flávio, porque assim acalmaria o Eduardo Bolsonaro. Eu vou explicar aqui que eu acho que não faz muito sentido não, mas, né, antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Vai pra cima, não gostou? Pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, aqui que eu vou trazer pra vocês agora é um retrato perfeito de como os bolsonaristas procuram um problema, aí cometem crimes, alguns, né, não estou aqui generalizando, e quando são encontrados e responsabilizados, eles fingem que, opa, mas já tá inocente, não fizemos nada, liberdade de expressão. Olhem só aqui agora o que vai dizer essa matéria do nível de ameaças feitas contra Flávio Dino, ministro do STF, e também o Fábio Shor, delegado da Polícia Federal. O Fábio Shor vive aparecendo aí em lives do Eduardo atacando o Fábio Shor. Aí, pensa, alguém sabe o nome de algum delegado da PF assim de cor? O Fábio Shor virou figura, né, comum nos ataques do Eduardo Bolsonaro. E aí os fãs vão nas redes sociais e começam a ameaçar. A pergunta que eu faço é, poderia ameaçar pessoalmente? Se fosse assim, se chama a polícia vai lá e fala, opa, aqui tem uma ameaça, não sei o que e tal. A pessoa seria punida. Nas redes sociais não pode ser diferente. Mas é uma matéria que a Polícia Federal vai investigar ameaças nas redes sociais ao ministro Flávio Dino, do STF, e ao delegado da Corporação da Polícia Federal, Fábio Shor, responsável pelo inquérito da trama golpista que levou à condenação do ex-presidente Bolsonaro. O ministro entregou à PF prints de mais de 50 publicações no Instagram, TikTok, X e YouTube. Os usuários defendem guilhotina, bala, moer na madeira, queimar em público e explodir a casa do Flávio Dino e de Fábio Shor. Será que você falar que vai tacar fogo em alguém ou numa casa, que vai guilhotinar, meter bala, é liberdade de expressão? Alguém assiste esse vídeo aqui e tem dúvida de que é algo gravíssimo? Que não é contra qualquer delegado, é contra o delegado responsável lá pelo inquérito que vai levar, na verdade, alguns para a cadeia, mas que já levou à condenação do Bolsonaro. Uma das primeiras medidas será notificar plataformas e provedores para que identifiquem usuários e responsáveis pelas notificações. Os crimes investigados são ameaça, coação no curso do processo, incitação ao crime, crime contra o Estado e a ordem pública e crimes contra a honra. Então é muita coisa, hein? E foi o próprio Flávio Dino quem solicitou a abertura de investigação. Em ofício à PF, ele relatou, na verdade, que graves ameaças contra a sua vida e integridade física foram espalhadas na internet depois que ele votou para condenar Bolsonaro no dia 9 de setembro. Ao analisar as publicações, Dino considerou que parece ter ocorrido uma ação. Aqui fala concertada, daria também, né? O concentrada, orquestrada, com caráter de incitação. Isso porque diferentes postagens faziam alusão aos protestos violentos no Nepal, em que políticos e autoridades foram agredidos. A delegada Verônica Snoek Salles, da Divisão de Investigações e Operações de Contra-Inteligência da PF, consultou Moraes sobre a conexão da nova investigação com o inquérito das milícias digitais conduzido por ele e aguarda uma resposta para dar início às apurações. A Polícia Federal quer saber se as ameaças devem ser investigadas no âmbito do inquérito das milícias digitais. Nesse caso, a delegada sugere a abertura de uma petição específica no STF. Eu também prefiro assim, porque esse inquérito das milícias digitais ele já vem aí ao longo de muitos anos se arrastando. É claro que essas milícias continuam atuando. Mas existe uma narrativa no bolsonarismo de que o inquérito das fake news, das milícias digitais, virou o inquérito do fim do mundo. De que você vai colocando todo mundo lá dentro e não termina nunca. Então, para evitar dar esse tipo de argumento, e de fato, às vezes fala assim, não, peraí, deveria ter acabado. Então acaba esse e começa outro. Qual que é o problema? Então, assim, eu
e para evitar fortalecer essa narrativa deles, que já é bastante forte, né, coloque esse aí como outro, como a própria delegada aqui sugeriu, né? No ofício enviado a Moraes, a delegada diz que a individualização dos alvos confere maior gravidade e reprovabilidade às condutas, porquanto amplia o potencial intimidatório, constrange o exercício regular da função pública e rompe a esfera do debate abstrato para uma concretude persecutória. Portanto, tais comportamentos têm o condão de causar temor real nas vítimas e, consequentemente, obstaculizar o desempenho independente e imparcial de suas funções enquanto agentes públicos. Faz sentido. E o que vai acontecer? Esses criminosos serão encontrados, né, eles serão identificados, encontrados e certamente punidos. E o que vai acontecer depois? Eles vão virar uma espécie de mártires no bolsonarismo, como se fossem alvos da perseguição da ditadura. Porque para eles, aliás, quando interessa para eles, né, aí é liberdade de expressão. Mas quando alguém critica a Michelle Bolsonaro, aí ela abre processo contra e pede para tirar o videozinho do ar. É assim que funciona a hipocrisia bolsonarista. Vamos falar aqui agora do assunto Eduardo, que continua irritado com os caciques do PL. Já falou que pode até sair do partido para disputar a presidência por outra sigla. E agora o pessoal montou uma estratégia para dar uma acalmada. Eu acho que isso aqui não vai para frente, mas talvez acalme o Duduzinho, né? Em uma tentativa de acalmar Eduardo, diz aqui uma matéria, uma ala do bolsonarismo passou a articular nos bastidores a chapa Tarcísio com Flávio Bolsonaro. Flávio sendo vice do Tarcísio. Avaliação de caciques bolsonaristas de que, com Flávio na chapa, aí seria possível atrair o Eduardo para o projeto de Tarcísio, que por enquanto, nossa senhora, falar em Tarcísio para o Eduardo é chamar para briga. Já que o Eduardo também insiste em dizer que pode ser o nome, caso o seu pai não seja o candidato, etc e tal. Inclusive, com a possibilidade de mesmo o Bolsonaro apoiando o Tarcísio, o Eduardo não tá nem aí pro pai e lançar o seu nome à presidência aqui. Entre lideranças bolsonaristas, a aposta é de que Eduardo não teria como bater no irmão. Então imagina, pensa na situação. O Flávio vice o Tarcísio, não acredito que vá para frente, mas é a especulação do momento. E aí o Eduardo disputando contra o irmão. Ou o Eduardo não disputando, ficando de fora. Mas quem que o Eduardo iria apoiar? E teria coragem de bater no irmão? Claro, nas devidas proporções, é o que pode acontecer no Ceará, com o Ciro sendo candidato ao governo do estado e o Cid, que nesse momento está em grupos opostos ao do Ciro. O Ciro está de um lado, o Cid está de outro. Mas se o Ciro for candidato, a tendência é que o Cid, para não bater no irmão, que o Cid fique neutro. Que o Cid não faça campanha para o Ciro, já que eles estão em grupos opostos por enquanto, hein? Eu acho que no futuro breve ou nem tão breve eles devem se reconciliar politicamente falando, mas é isso, que a presença do Ciro constrangeria o Cid, e aí o Cid ficando neutro acaba sendo bom para o Ciro, pegando lá o exemplo do Ceará para entender que é a situação que poderia se repetir, não acho que vá, com o Flávio sendo vice do Tarcísio e o Eduardo não tendo como atacar muito o Tarcísio por conta da presença do irmão. Agora, eu tenho dúvidas também se o Eduardo tá tão controlável assim. Ele tá uma estratégia tão louca, tão kamikaze, como eu disse, ele parece disposto a desagradar até o pai. Imagina desagradar o Flávio, irmão. Então o Eduardo me parece que tá numa outra vibe assim. E é isso, né? A Michelle também, que vai dizer a matéria, que se a Michelle visse o Tarcísio, a família acha que ela não é confiável, que eles querem o nome da família, mas a Michelle não seria esse nome, né? Então tá aí. Tem a questão também do Carlos, que se o Flávio for disputar a vice, aí o Carlos, em vez de disputar o Senado por Santa Catarina, disputaria o Senado pelo Rio de Janeiro, estado que o Flávio foi eleito em 18 e agora disputaria a reeleição, e aí abriria espaço para um outro nome lá, talvez aí o da tiarazinha ridícula lá, como é que ela chama? A Júlia Zanata, lá em Santa... Então, assim, mexe muito com o tabuleiro do Rio, Santa Catarina e, claro, nível Brasil, com certeza. Mas duvido que isso aqui vá para frente. E outra, o Flávio, vice do Tarcísio, ele sabe que não é uma tarefa tão fácil derrotar o Lula, que, na minha opinião, tendo a máquina na mão, acaba sendo o favorito. Nesse momento é o que as pesquisas mostram, inclusive, na minha opinião, é um fato do momento, pode ser que mude.
E o Flávio, perdendo, fica sem foro privilegiado. E quem tem medo, né, Flávio Bolsonaro? Então é isso, né? E eu quero trazer agora um recado para você que tá a fim de ganhar uma renda extra. Pois é. William, mas eu não quero largar do meu emprego, não tô falando isso não. Pelo contrário, eu quero até que você, por enquanto, continue nele. Lá na frente, se você entender que, poxa, né, tô conseguindo ganhar tanta renda extra que virou minha renda principal e eu quero dedicar mais tempo, então vou largar o meu emprego. Tem gente que tá fazendo isso. É o caso da Cláudia, que largou o emprego dela e tá tirando aí na casa de $3.000 por mês. Ela mandou um depoimento agradecendo aqui a equipe. Eu vou deixar um link aqui embaixo, não é tigrinho, não é bet, não é aposta, é trabalho. E aí, claro, depende do tempo que você vai dedicar, se você vai pegar, né, o jeito da coisa ou não, mas é isso, é uma oportunidade de trabalho, o link tá aqui embaixo, clica aí, conversa com o Clayson, que é um youtuber progressista, ele vai explicar lá pra você como que funciona, vai te mandar lá, inclusive 3 vídeos gratuitos, você não paga nada por eles. Se você gostar, aí você prossegue, combina com o pessoal. Se você não gostar, beleza, esses 3 vídeos grátis, 0,800, não vai te custar nada, esses 3 vídeos já vai te trazer aí algum embasamento, algum conhecimento. Então tá aí o link. Eu vou, né, deixar também depoimento aqui da Maia, que começou em 2 semanas, já tirou aí quase $60. Em 2 semanas, mais de R$300. Se você vai o mês inteiro, então, né, mantendo o ritmo, no primeiro mês já tira aí mais de R$600. Então não é propósito para você ficar multimilionário, não. Você tem uma renda extra, que pode ser importante para você realizar o seu sonho, pagar uma academia, pagar um curso, comprar uma roupa, pagar uma dívida. Então é isso. Aí você faz o que quiser com o dinheiro. O exemplo aqui do Carlos Matos. O Carlos continua no emprego e no tempo que sobra, dedica aí, né, nessa nova tarefa, nessa nova atividade dele, tá tirando na casa de $600 por mês, dá mais de R$3.000. Então tá aqui o link, bora aí se inteirar do assunto, e se você gostar, quem sabe pode ser algo transformador na sua vida, como tem sido, né, de muita gente. Pessoal, fico por aqui, espalhe e compartilhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!